Ok, boa noite então, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre a filosofia do método Suzuki. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, boa noite. Vamos começar com a nossa fala de hoje. Então, como vocês podem ver, eu coloquei como um subtítulo da minha palestra Todos podem, mas desde que, três pontinhos. E esse título, esse subtítulo, pode parecer uma gracinha, né? E não deixa de ser um pouco também. Mas eu acho que ele resume bem no que se baseia a filosofia Suzuki, que parte da premissa, de fato, de que todos podem, mas o método em si é o desenvolvimento das condições que permitam que todos possam. Então hoje eu vou falar um pouco sobre essa premissa de que todos podem, o que significa isso, e focar um pouco nesse desde que, né? Quais são as condições que permitem que todos possam se desenvolver musicalmente. Então, começando a falar um pouquinho sobre o surgimento do método Suzuki, o método Suzuki ele foi criado por um japonês chamado Shinichi Suzuki, que nasceu lá no finzinho do século XIX e viveu por 100 anos. E aí, lá por 1931 ou 1932, nem ele tinha certeza ao certo, ele dava aula no Conservatório Imperial do Japão. E aí apareceu um pai pedindo para ele dar aula de violinos para o filho de 4 anos. E naquela época, naquele contexto, não se costumava dar aula para crianças tão novinhas. E ele ficou espantado, sem saber o que responder para esse pai, e foi para casa pensando, né, se perguntando como que ele conseguiria ensinar uma criança tão nova assim, e mais do que isso, uma criança tão nova é capaz de aprender a tocar violino? Até que de repente ele teve uma epifania, que foi que, horas, todas as crianças aprendem a falar a sua língua materna com absoluta destreza e com completa naturalidade. E crianças de 4 anos de idade já manipulam super bem a sua própria língua materna. E isso pode parecer uma constatação bastante óbvia, porque é óbvio que toda criança aprende a falar a sua língua materna. Mas se perguntar sobre as condições de uma realidade tão óbvia é justamente o que faz os grandes pensadores serem grandes pensadores. É igual aquela anedota dos peixinhos na água, que eu não sei se vocês conhecem, mas que é assim, tinha dois peixinhos nadando numa direção na água. De repente eles passam por um peixe mais velho que vira para eles, né, dá um oi e fala: "E aí, meninos, como está a água?" Aí eles continuam andando assim, e de repente um vira pro outro e fala: "Mas o que diabos é água?" Então, a moral dessa anedota é justamente que essas realidades mais óbvias é, são justamente as mais difíceis de se ver e de se refletir sobre. Então, não é à toa, por exemplo, que a observação de que todas as maçãs caem no chão revolucionou a física moderna, e também não é à toa que a observação de que todas as crianças aprendem a falar com naturalidade a sua língua materna revolucionou também o ensino da música. E eu diria que, inclusive, para esse período, né, 1930, isso é um pensamento revolucionário, inclusive para os estudos da linguagem, porque na época os estudos linguísticos não pensavam sobre esse processo de aquisição de língua materna, sobre esse aspecto mental da linguagem, apenas sobre o aspecto social. Então, tudo estava muito à frente em termos de pensamento, mesmo para a ciência linguística. Mas, enfim, foi a partir dessa observação que ele começou a se questionar quais que são as condições que estão envolvidas para que uma criança aprenda com tanta naturalidade a sua língua materna. Porque é óbvio que é algo que ela aprende, né? Nenhuma criança, quando ela é concebida ou quando ela nasce, ela já tem ali dentro do cérebro dela a língua que ela vai aprender a falar. Então, uma criança que nasce no Brasil vai falar português porque as pessoas falam português. Uma criança que nasce na China vai falar chinês porque as pessoas à volta dela estão falando chinês. Então, elas aprendem a falar essa língua. Então, quais que são as condições que estão envolvidas para que elas aprendam a falar isso com bastante naturalidade e em que medida seria possível simular essa maneira de aprender a língua mãe no ensino de um instrumento musical. E aí foi a partir disso que ele começou a desenvolver o seu método, que ele chamou de método da educação do talento, que a gente também conhece como o método da língua materna ou simplesmente como o método Suzuki. Então, como eu falei no começo, a premissa desse método é de que todos podem, todos são capazes. Ou seja, talento não é algo hereditário, talento é algo desenvolvido.
Então não é que alguns poucos afortunados nasçam com a capacidade de se tornarem músicos e todos os outros não são capazes disso. Suzuki acreditava e defendia que todos nascem com essa habilidade. Afinal de contas, né, todos são capazes de aprender a sua própria língua com destreza. E a habilidade de falar uma língua não é algo fácil, não, é uma coisa super complexa, como vocês já devem ter percebido, né, se vocês já fizeram alguma aula de língua estrangeira, é algo muito complexo. Mas as crianças adquirem isso com completa naturalidade. E se elas adquirem essa língua tão complexa, por que não aprenderiam também, né, adquiririam a capacidade de tocar um instrumento, também uma habilidade bastante complexa. Então, esse pensamento do Suzuki rejeita essa crença de que já era algo completamente arraigado, né, no senso comum da época, e mesmo hoje em dia, né, é um senso comum bastante forte, de que só algumas pessoas possuem o dom para aprender um instrumento. E eu acredito que um aspecto muito interessante que emerge dessa premissa, independentemente de ela ser ou não verdadeira, mas um aspecto muito interessante é que ela evita que a gente coloque o obstáculo à frente da tentativa. É muito comum a gente ver pessoas que tentam fazer algumas aulas de instrumento, não se dedicam em casa, não praticam quase nada, em pouco tempo desistem, falam, eu não tenho jeito para coisa, então eu não ia conseguir mesmo. Né? A pessoa está colocando o fracasso à frente da tentativa. Mas, por outro lado, se a gente parte da premissa de que todos podem adquirir essa habilidade, isso não é algo só para algumas poucas pessoas, então a gente precisa com que o senso de autoestima, de comprometimento, responsabilidade e disciplina se sobreponham a essa ideia de fracasso, né, antes de sequer tentar atingir o sucesso. Como disse o próprio Suzuki, né, nas palavras dele, em vez de lamentar a falta de talento, nós deveríamos criá-lo em nós. Mas é claro, o talento também ele não vai se desenvolver sozinho, né? Então, o que o Suzuki diz é que todos podem, desde que se tenha um ambiente adequado. Então, um ambiente que proporcione o desenvolvimento desse talento. Então, de novo, para usar as próprias palavras do Suzuki, é um erro acreditar que nascemos com talentos que se desenvolverão sozinhos. Então, por exemplo, uma semente, por mais que ela tenha o talento, entre aspas, de brotar, a gente não pode esperar que ela brote se ela não receber constantemente as suas doses diárias de água, de luz, de sombra, o que quer que mais que ela precise. Ou ainda, né, para dar um outro exemplo, por mais que a gente saiba que o papagaio é uma ave que tem o talento de reproduzir sons da fala humana, a gente não pode esperar que um papagaio saia falando palavras de alguma língua sem ter tido nenhum contato com aquela língua, né? Sei lá, se ele nasceu num ambiente selvagem, ou se ele só ouve pessoas falando chinês, a gente não vai esperar que ele vai aprender alguma palavra do português, né? Então, por mais que a semente e o papagaio tenham esses talentos, entre aspas, eles precisam de estímulos externos para desenvolverem esses talentos. E o quanto eles se desenvolvem ou deixam de se desenvolver depende crucialmente do meio. E as crianças também, assim como a semente, como o papagaio, elas se desenvolvem de acordo com o seu meio. Então, claro, uma criança nascida no Brasil, com pais brasileiros, numa comunidade que só fala português, ela não vai sair falando chinês. E mais especificamente ainda, uma criança nascida em Curitiba, por exemplo, vai falar com um sotaque específico, com um dialeto específico, um vocabulário muito específico, que vai ser diferente da criança que também nasceu no Brasil, mas que nasceu, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em outro estado ou em outra cidade. Porque a criança reproduz tudo que está à volta dela, né? Então elas aprendem a língua, o dialeto e o sotaque da sua comunidade, do que ela está ouvindo, do que está no estímulo dela, imediato. E é de extrema importância a gente ter em mente que o que não existe no ambiente não pode ser desenvolvido, não tem como ser desenvolvido. Né, colocado em outras palavras, o que existe no ambiente é que pode ser desenvolvido. Eu acho que talvez uma boa analogia para isso seria do filme da Nell, que eu não sei se vocês conhecem, um filme de 1994, estrelado pela Jodie Foster. Nesse filme, o médico ele encontra uma mulher que cresceu isolada, numa vida mais selvagem, assim, e ela parece não ser capaz de se comunicar com as pessoas. Aí eles vão descobrir, na verdade, que ela até fala, mas ela fala de um jeito estranho. Parece que ela tem algum tipo de problema, como se ela tivesse tido um derrame, as pessoas não conseguiam entender ela direito e começaram a achar que ela tinha algum tipo de problema neurológico. Quando, na verdade, foram descobrir que ela foi criada pela mãe dela, que a mãe dela, sim, teve um AVC,
Então ela tinha uma fala patologizada e a Nel, que só cresceu tendo isso dentro do ambiente dela, ela aprendeu essa linguagem patologizada também. Mas não é que ela não tivesse a capacidade para se desenvolver, não é que ela tivesse algum tipo de desabilidade inata. Ela só desenvolveu o que existia no meio dela. Se o que existia no meio dela era essa fala patologizada, foi isso. Ela não tinha como desenvolver uma outra coisa. Trazendo isso para o meio da música, a gente vê, por exemplo, que filhos de músicos geralmente se tornam grandes músicos. E como o próprio Suzuki também menciona em algum momento do livro dele, tem muitas pessoas desafinadas que falam: ah, meu filho ele é igual eu, ele também é desafinado, né? Então ele não tem jeito para música igual a mim. Mas a gente pode pensar, né, acreditar que isso é fruto de uma predisposição genética. Então, filhos de músicos são músicos porque na família deles tem esse gene de que as pessoas nascem com essa capacidade. E é por isso que eles se tornam músicos. E filhos de pessoas desafinadas são desafinadas porque elas têm essa predisposição genética de não serem capazes de desenvolver uma habilidade musical. E para o Suzuki não, na verdade isso tudo é fruto do meio. Os filhos de músico, eles parecem ter mais habilidade para se tornarem músicos porque eles estão num ambiente com muito estímulo musical à volta deles. E a criança que ouve, por exemplo, uma mãe cantar milhares de vezes uma canção desafinada para ela desde o berço, ela tem uma capacidade musical exatamente igual, tanto que ela vai aprender muito bem, com muita destreza, a cantar desafinado. Igual a Nel aprendeu a fala diferente da mãe dela, a criança desafinada aprende a cantar desafinado de acordo com o que ela recebeu como estímulo. Né? E isso não significa que a criança não vai desenvolver, não vai ser capaz de desenvolver posteriormente uma capacidade musical. O Suzuki fala que, por exemplo, se uma mãe cantar 1000 vezes uma música desafinada, aí a criança vai ter que ouvir 3000 vezes a mesma música afinada e daí ela substitui um tipo de aprendizado que ela teve por um outro tipo de aprendizado. Então, bom, tentando, juntamente com o Suzuki, desmistificar um pouco essa ideia de que o talento é inato e de que o que está em jogo é o ambiente, então, bom, o que seria exatamente esse ambiente? Em primeiro lugar, ouvir. Ouvir é a chave do método Suzuki. Afinal, as crianças já ouvem a sua língua materna muito antes de começarem a falar, inclusive muito antes de nascer. Tem alguns experimentos que mostram que a criança, quando ela ainda está no útero, ela reage diferente aos sons da sua língua materna em relação à maneira como ela reage aos sons de alguma outra língua que não é a sua língua materna. Então, claro, né, pensando nisso, um ambiente muito favorável para desenvolver essa capacidade de desenvolver música seria um ambiente com bastante música em casa, indo a concertos, indo a shows musicais. E agora, pensando especificamente nas aulas de instrumento, né, não nesse ambiente familiar necessariamente, um ponto-chave do método Suzuki é ouvir muito o repertório antes mesmo de aprender a tocar. Assim como as crianças também, todas as palavras que elas começam a falar, se a criança vai começar a falar, a primeira palavra dela é mamãe, ela ouviu a palavra mamãe provavelmente mais de 10.000 vezes antes dela tentar falar pela primeira vez essa palavra. A mesma coisa no método Suzuki, né? A ideia é que o repertório já esteja, já seja aprendido internamente pela criança antes de ser aprendido, né, mecanicamente e externamente. Porque se elas conhecem bem as peças antes de saber tocar, elas conseguem atribuir um significado musical para aquelas notas e o aprendizado se torna mais natural. Pode até parecer trivial que o ensino do instrumento se baseie muito em audição, porque a música é uma manifestação artística baseada inteiramente na audição, né? Mas, por incrível que pareça, não é assim que acontece em muitos métodos que priorizam a leitura de partitura em lugar do som. Então, em muitos métodos, nas aulas de instrumento, o foco é conseguir fazer com que o aluno leia uma partitura sem precisar ter a referência do som antes, porque se ele tem a referência do som antes, ele vai estar fazendo de acordo com o som, não de acordo com o que está escrito na partitura, e isso é visto como uma coisa ruim, porque daí significa que a criança não está desenvolvendo a leitura, quando na verdade o desenvolvimento das duas coisas são importantes, mas nos métodos mais tradicionais geralmente há o desenvolvimento de um em detrimento do outro, como na verdade os dois deveriam ser desenvolvidos independentemente.
E então, em muitos métodos, né, o aluno ele não sabe como a música deve soar, ele na verdade vai descobrindo como a música deve soar à medida que ele está fazendo a leitura, à medida que ele está tocando. E no método Suzuki, saber como a música deve soar vem antes de aprender a tocar ela. E aí, além disso, ainda pensando nas aulas de instrumento, né, essa questão de ouvir, nas aulas do método Suzuki o professor dá muita demonstração com o seu melhor som possível para o aluno tentar reproduzir com base no som e não com base na decodificação de símbolos da notação musical, né? E isso desenvolve muito o ouvido interno da criança, que é basicamente a intuição musical, né, da criança. Isso tudo tem muito a ver com um outro ponto-chave do método Suzuki, que é o adiamento da leitura. Porque pensando ainda nessa comparação com a aquisição da língua materna, outra característica, pensando nessa comparação, né, com a aprendizagem da língua materna, as crianças elas aprendem primeiro a falar para depois aprender a ler, quando elas já sabem manipular muito bem a sua língua, né? Mas por que isso seria importante para aprender um instrumento musical? Bom, em primeiro lugar, iniciar tocando e não lendo possibilita que a criança comece a aprender mais cedo, porque um dos principais motivos pelos quais é habitual que as escolas de música de outros métodos só aceitem alunos de instrumento a partir de 7 anos de idade, deixando geralmente crianças mais novas para aulas de musicalização, por exemplo, que essas escolas ensinam justamente a tocar lendo. E uma criança menor de 7 anos, que ainda não é alfabetizada, teria muita dificuldade para aprender fazendo a leitura simultânea, né? Porque ela ainda é muito imatura para fazer isso. E aí, pelo método Suzuki, a criança pode iniciar o estudo do instrumento mais cedo do que outros métodos. Outra vantagem é que o repertório do método Suzuki, ele é pensado para desenvolver habilidades do instrumento e não habilidades relacionadas com a leitura dos símbolos musicais. Um exemplo bastante simples disso é o fato de que muitos métodos que iniciam a tocar um instrumento com a leitura começam suas primeiras músicas com a criança tocando com as duas mãos no dó central. Então, elas teriam essa posição aqui, né, com os braços mais fechados à sua frente. Isso é mais cômodo pensando em leitura, porque o dó central está num lugar mais fácil de visualizar na partitura, então começa-se por essa nota por causa do lugar onde essa nota está na pauta musical. Agora, por outro lado, no método Suzuki, as crianças aprendem com as mãos assim, e isso é mais anatômico, pensando em termos de postura, é menos desconfortável, então a criança ela já começa numa posição mais confortável, então ela adquire uma postura, né, pode adquirir uma postura melhor já de início. Porque se for para começar com as mãos mais separadas e lendo ao mesmo tempo, seria muito difícil. Outro aspecto interessante, né, do adiamento da leitura é o que eu já falei um pouco antes, que é esse desenvolvimento do ouvido interno, né? A criança fica mais sensível a entender padrões musicais, né, a compreender música num sentido bastante tácito. Certo. Um outro aspecto muito importante do método Suzuki é o envolvimento dos pais. E quando eu falo pais, eu não quero dizer necessariamente ou a mãe, ou o pai, ou os dois. Pode ser um vô, pode ser um tio, pode ser um irmão mais velho, pode ser madrasta, padrasto, enfim. Quem quer que seja o responsável por aquela criança, ou né, se ela tem muitas pessoas responsáveis em sua criação, qualquer uma delas. Então, eu falo pais para facilitar, mas enfim. Que é esse envolvimento de algum responsável, né? Porque quem cria um ambiente de crescimento e de desenvolvimento de uma criança são os pais. Então, além de proporcionar o ambiente em casa, né, muita música, muito estímulo, concertos, etc., algumas responsabilidades de um pai Suzuki, que eu vou passar rapidamente por elas, porque a professora Eunice vai falar mais sobre isso amanhã, na palestra sobre dicas de prática em casa, são, por exemplo, participar das aulas, né? Então, muito importante os pais estarem presentes nas aulas da criança, aprender a tocar um pouco de instrumento para conseguir auxiliar na prática em casa, principalmente quando você tem criança muito pequena, que não tem autonomia para conseguir praticar sozinha muitas coisas e vai precisar de um auxílio diário para conseguir desenvolver essa habilidade. Praticar junto com a criança, estabelecer uma rotina de prática, colocar os áudios do repertório para a criança ouvir, além de outras músicas também, né? E também entender os limites da dependência e da autonomia, no sentido de que, por exemplo,
Não adianta botar uma criança de 3 anos numa aula de instrumento, aí chegar em casa e falar, ó, você vai ter que estudar aqui por tanto tempo e sair e deixar a criança lá sozinha. Ela não vai saber o que ela tem que fazer, ela é muito imatura para saber fazer isso sozinha. Mas, por outro lado, chega um determinado momento, crianças em uma determinada idade, que ela já tem alguma autonomia para fazer algumas outras coisas. Por exemplo, se a criança está tentando descobrir as notas de uma música, e o ouvido dela já diz para ela, não é essa nota, procure outra, e ela está lá procurando, não adianta os pais chegarem para ela e dizer não é o ré, é o dó, porque isso não vai ajudar a criança a se desenvolver. Ela já tem autonomia para descobrir essas notas sozinhas, então entender os limites dessas duas coisas também é algo muito importante para os pais. Esses 3 aspectos que eu falei até agora, ou seja, ouvir muito, adiar a leitura e o envolvimento dos pais na aprendizagem musical da criança, são aspectos do método que possibilitam que se comece bastante cedo a desenvolver a habilidade musical. Mas quão cedo é cedo? Na verdade, nunca é cedo demais. Porque né, a gente não pode subestimar a capacidade da criança de absorver tudo que tem ao seu redor, desde que ela é muito, muito novinha. Como eu falei antes, a criança no útero já sabe reconhecer os sons da própria língua. O Suzuki ele também dá um exemplo de uma vez que ele estava num concerto e um aluninho dele de, sei lá, 5 anos de idade foi tocar uma peça e o irmãozinho dele, ou a irmãzinha, não lembro agora se era uma menina ou não, mas acho que era uma menina, a irmãzinha era bebê e estava no colo da mãe. E estava ouvindo tudo com muita atenção, mas quando o irmão mais velho dela começou a tocar a peça que ele foi tocar no recital, que é uma peça que aquele bebê já ouviu milhares de vezes dentro de casa, o bebê começou a olhar para a mãe, começou a olhar para a música, para a mãe, para a música, querendo dizer, eu reconheço isso, né? Então, as crianças já têm essa sensibilidade muito grande desde pequenininhos. E aí, depois de 3 anos, o Suzuki viu essa criança tocando um concerto aos 3 anos de idade, depois dessa experiência que ele teve vendo ela beber ali, entusiasmada com a música que o irmão mais velho estava tocando. Então, bom, coisas que eu já falei, né? Porque a criança ouve a língua materna desde antes do nascimento, então começar a ouvir música desde antes do nascimento nunca é cedo demais. Agora, pensando especificamente em aulas de instrumento, né? Nas aulas de música, o método Suzuki proporciona aulas, né? Ambientes para desde mulheres gestantes até bebês, crianças muito, muito pequenas, mas claro que isso tudo também depende muito da realidade ao nosso turno, né? Por exemplo, nem todos os professores Suzuki aceitam crianças muito pequenas, nem todas as escolas Suzuki oferecem esses recursos pré-piano, como eu, por exemplo, o CICI, que é um de desenvolvimento de bebês, ou o pré-piano também, que é uma espécie de preparação para as crianças iniciarem o estudo do piano. Também uma questão que envolve se a família está disponível para ter esse envolvimento da educação da criança, se a criança já tem uma maturidade. Então, obviamente, todas essas coisas devem ser levadas em conta, mas a ideia principal é que nunca é cedo demais. Muito bem. Um outro aspecto muito importante da filosofia Suzuki é o que, como Suzuki dizia, sem pressa e sem descanso. Para explorar essa ideia, ele faz uma comparação com a tentativa de subir até o topo de uma montanha. Se a gente está lá embaixo, a gente quer subir até o topo, a gente tem que inevitavelmente dar todos os passos. A gente não pode pular uma etapa da montanha porque a gente não tem capacidade de teletransporte. Não adianta tentar correr, porque a gente pode se machucar, pode se desgastar, e não adianta desistir no meio, se desistir não vai chegar lá nunca. Então a única maneira de chegar ao topo da montanha é ir dando um passo após o outro, sem pressa e sem descanso. E só assim se chegará ao topo. E é muito importante para os pais terem em mente que o desenvolvimento ele está acontecendo mesmo quando a gente não vê. Então, por exemplo, se o percurso para chegar até o topo da montanha é muito, 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 muito extenso, pode ser que a gente já tenha andado por 2 horas e o topo da montanha ainda pareça igualmente longe. Mas a gente já avançou bastante, por mais que pareça que a gente não tenha avançado. O exemplo, né, pensando nos exemplos que eu dei lá no início da semente, a gente não pode esperar que ela brote assim que a gente planta ela, né?
Mas também a gente não pode deixar de dar todos os estímulos necessários, mesmo que ela ainda não esteja brotando. Então a gente precisa dar água, luz e sombra constantemente, diariamente, mesmo que a gente não esteja vendo ela brotar. E aí, de repente, uma hora ela brota. Porque o crescimento ali dentro está acontecendo, por mais que ele não seja visível aos nossos olhos. De maneira similar, né, o papagaio não vai falar assim que ele ouviu uma palavra pela primeira vez. Ele precisa ouvir muitas vezes. Por mais que pareça que ele não esteja aprendendo, ele está. E isso é muito importante ter em mente. Então, pensando num exemplo musical disso, também é uma história muito bonita que o Suzuki traz no livro dele, que é sobre uma menina que aprendia violino e essa menina tinha paralisia cerebral. Então, ela tinha o lado direito dela todo comprometido e ela fazia aulas de violino e essa menina, por ter o lado direito todo comprometido, ela não conseguia segurar o arco até o final do Brilha, Brilha, Estrelinha. Ela começava a tocar o Brilha, Brilha, Estrelinha, chegava no momento da música que ela não tinha força para segurar o arco e o arco caía no chão. E a mãe dela, né, uma excelente mãe Suzuki, estava sempre junto com ela, acompanhando a rotina de estudo, e sempre que o arco caía no chão, ela ia lá e pegava o arco e entregava para a filha. E a filha tentava e derrubava o arco, e a mãe pegava o arco. E assim por diante, isso aconteceu durante 6 meses. Até que um dia, de repente, a menina conseguiu tocar música até o fim, sem derrubar o arco. Se ela não tivesse passado por esse processo todo durante aqueles 6 meses, ela não teria sido capaz de, naquele ponto, conseguir segurar o arco até o fim. Então, por mais que parecesse que ela não estava se desenvolvendo, que não estava vendo progresso, estava. Ele só não era visível para a gente. Então, para usar também as palavras do Suzuki, era uma força invisível crescente que ajudou a formação dessas habilidades até que elas fossem visíveis a todos. Outro aspecto bastante importante da filosofia Suzuki é o encorajamento e o reforço positivo, né? Então, celebrar cada progresso, por menor que ele pareça. Por exemplo, quando a criança está aprendendo a falar, as primeiras tentativas dela de falar mamãe, elas são sempre muito celebradas, né? As primeiras os balbucios da criança já são muito celebrados. E na música não deveria ser diferente. E também enxergar sempre algum aspecto positivo também, por mais que às vezes pareça não ter, sempre tem algum, que seja a criança tocou a música do começo ao fim, isso é um aspecto positivo. Então, sempre reconhecer isso antes de pensar em alguma crítica, né, ou algo que deva ser melhorado. Um outro aspecto importante é, como Suzuki diz também, que habilidade gera habilidade. Então, por exemplo, ele conta a história de um papagaio que tinha lá no conservatório onde ele dava aula, que o cara que pegou o papagaio, né, que começou a criar o papagaio, queria que o papagaio aprendesse a falar, e ele repetia a primeira palavra que ele queria que o papagaio falasse, que era o nome do papagaio, não lembro qual era, queria que ele aprendesse essa palavra por primeiro. E daí ele foi lá, todos os dias ele falava 300 vezes a palavra para o papagaio. E o papagaio ele só foi aprender após 3.000 repetições. Então, após 100 dias. Mas aí a segunda palavra dele, ele aprendeu apenas após 200 repetições, né? Então, essa habilidade que ele criou, ela gerou uma nova habilidade. E para as crianças aprendendo um instrumento, isso está muito relacionado com o que a gente chama de ciclo de motivação. Então, se uma criança está motivada, ela vai praticar. Se ela pratica, ela avança em alguma coisa. E se ela avança em alguma coisa, ela fica motivada. E a motivação leva à prática e assim por diante, né? É esse ciclo da motivação. E isso está muito correlacionado com o que eu falei antes, que é o reforço positivo. Outro aspecto muito importante é a repetição. Então, infelizmente, a gente não pode fugir disso. A gente tem que repetir muitas milhares de vezes tudo que a gente quiser que seja natural. Então, a repetição é fundamental para o conhecimento se tornar uma habilidade natural. O Suzuki dizia que a habilidade é igual ao conhecimento multiplicado por 10.000. Então, não adianta a gente só ter um conhecimento específico, por exemplo, eu sei que para tocar Brilha, Brilha, Estrelinha eu tenho que colocar esse dedo no Dó, depois esse dedo no Sol. Saber disso não vai fazer com que tocar Brilha, Brilha, Estrelinha seja natural para mim, ou seja uma habilidade. Para eu adquirir essa habilidade a partir desse conhecimento que eu tenho, é necessária muita repetição.
O Suzuki ele também faz uma comparação interessante que é quanto ao fato de uma pessoa ser destra ou de ela ser canhota e o quanto cada uma dessas mãos se desenvolve de acordo com essa predisposição. Porque isso é uma predisposição genética, o fato de uma pessoa nascer destra ou canhota. Mas o fato de, para uma pessoa destra, a mão direita ser capaz de fazer milhares de coisas que a mão esquerda não é capaz de fazer, não tem a ver com ser destro apenas, tem a ver com o fato de é aquela mão que pratica fazer aquela habilidade o tempo todo. Então eu, por exemplo, eu sou canhota, mas a minha mão esquerda ela não sabe usar um mouse, por mais que eu seja canhota. Porque quando eu era criança, o primeiro computador que teve na minha casa, o mouse ficava do lado direito, não existia mouse sem fio na época, porque na maioria das pessoas da minha casa eram dessas, então eu tive simplesmente que aprender a usar o mouse com a mão direita. Demorei um pouco mais para aprender do que as outras pessoas da minha casa, mas agora a minha mão direita ela faz perfeitamente bem o trabalho que a mão direita de pessoas destras fazem com o mouse e a minha mão esquerda não é capaz de utilizar o mouse, por mais que eu seja canhota. Então, isso tem a ver com a prática. Mesmo tocar piano, a minha mão direita ela é muito mais esperta para tocar piano do que a esquerda. Porque geralmente a gente desenvolve mais a mão direita, que é geralmente a mão que tem mais melodias, mais passagens rápidas e etc. Dentro dessa ideia da repetição, o Suzuki também fala uma coisa muito interessante, que é que a gente não pode medir o quanto uma pessoa toca um instrumento perguntando para ela quanto tempo que ela faz aula de instrumento, e sim quanto tempo ela pratica por dia. Porque, por exemplo, uma pessoa que faz aula há 6 meses e pratica 1 hora por dia é equivalente a uma pessoa que faz aula há 4 anos, mas que pratica só 1 hora por semana. Então não dá para dizer, por exemplo, uma pessoa que faz aula de instrumento, pratica lá 15 minutos por semana, falar, não, eu não tenho jeito para coisa e desistir, né? Também nas palavras do próprio Suzuki, que eu não coloquei aqui, mas o Suzuki diz que colocar seu talento lá em cima em uma prateleira e dizer que nasceu sem ele é uma pura bobagem. Pensando nessa ideia da repetição também, o repertório Suzuki também é algo que a gente insiste em ser muito repetido, porque ele é como se fosse o vocabulário da criança, né? Uma criança, se ela aprende a falar mamãe, quando ela vai aprender a falar papai, ela não esquece como se fala mamãe, para daí aprender a falar papai. Ela vai somando essas palavras ao vocabulário. E o repertório do Suzuki também. A ideia é que ele seja sempre somado e que aquelas primeiras peças iniciais sejam sempre aprimoradas de acordo com as novas habilidades que a criança vai adquirindo ao longo da sua trajetória musical. Outro aspecto muito importante é o respeito ao tempo de cada um. Cada um se desenvolve a um tempo. E no método Suzuki não existe uma expectativa de tempo para concluir cada livro do método. Existem alguns conservatórios, por exemplo, em que todo aluno tem que cumprir uma determinada grade de repertório em 1 ano ou em 6 meses, mesmo em faculdade de música é um pouco assim. E no método Suzuki não. Cada um vai se desenvolver a um tempo. Tem um que vai levar 6 meses para concluir, tem outro que vai levar 6 anos e tudo bem. Mas é claro que a gente também não pode deixar de lado que, apesar de o desenvolvimento depender da individualidade de cada um, depende também muito do tempo de prática. Então eu coloquei aqui, por exemplo, um gráficozinho, não sei se não está muito pequeno para enxergar, mas que eu peguei do Instituto Suzuki do Havaí, que mostra mais ou menos a média de tempo que uma criança leva para completar um livro do método Suzuki, de acordo com o tempo que ela pratica por dia. Então, por exemplo, aqui deve ser, eu acho, repertório violino, porque eles estão contando 10 livros, né, que é o número de livros, e aqui é o número de anos. Então, uma criança que pratica 120 minutos por dia, ela vai terminar os 10 livros em 4 anos, 5 anos. Mas uma criança, por exemplo, que estuda apenas 15 minutos, 2 ou 3 vezes por semana, ela vai levar 10 anos e vai ter terminado só o terceiro livro. Então, isso, claro, é uma média, né? Ainda existe individualidade, mas o tempo de prática também, obviamente, é um fator muito importante nesse cálculo. Um outro aspecto muito importante, muito mesmo, é acreditar no potencial da criança e não desistir nunca. Se vocês pararem para pensar, as crianças, elas aprendem milhares de habilidades muito complexas, desde aquelas que a gente considera como sendo as mais naturais, como, por exemplo, andar ou falar a sua própria língua materna, desde outras que, na verdade, são mais construídas socialmente. Então, que a gente não pode dizer que são naturais, como, por exemplo,
utilizar talheres, escovar os dentes, escrever. Pensem a quantidade de destreza que envolve a criança aprender a escrever, né, aprender a caligrafia, utilizar talheres também, todo o cálculo que ela precisa fazer para chegar com a comida até a boca sem derrubar. É algo que elas demoram até adquirir, mas que todas as crianças adquirem. Isso não é visto como um talento por parte das crianças, e também a gente não existe isso de acreditar que tem crianças que vão ser mais capazes ou menos capazes de utilizar talheres. E algumas são bastante complexas, né? Elas podem demorar mais ou menos do que as outras para se desenvolverem no seu máximo potencial, mas todas as crianças aprendem. E por que todas elas aprendem essas habilidades? Porque, em primeiro lugar, elas fazem parte da rotina diária, porque as crianças elas repetem muito todas essas atividades. Escovar dente 3 vezes por dia, andar o tempo todo, utilizar talheres também 2, 3 vezes por dia. E também muita paciência para que a criança se desenvolva a seu tempo e sem haver espaço para desistência aqui. Os pais, por exemplo, não vão deixar de insistir para que uma criança aprenda a utilizar talheres ao primeiro sinal de resistência da criança, por exemplo, ou se começa a perceber, mas as outras crianças estão aprendendo mais rápido do que ela, usar os talheres, então talvez ela não tenha jeito, vamos deixar ela comer com a mão mesmo. Não tem espaço para desistência aqui. Então, com música não deveria ser diferente, né? Como acredito o Suzuki, se tiver todos esses aspectos do ambiente envolvidos, essa naturalidade ela vai acabar emergindo. E como o próprio Suzuki disse sobre um aluninho dele, que depois acabou se tornando o primeiro violinista japonês a participar da Orquestra Filarmônica de Berlim, quando ele era pequenininho, o fato de ele estudar violino foi resultado das circunstâncias. Se ele gostava ou se ele não gostava de violino não vem ao caso, exatamente do mesmo modo como todas as crianças japonesas aprendem japonês, sem que lhes seja perguntado se elas gostam ou não de aprender japonês. Outro aspecto muito importante é a comunidade. Então, também, né, pensando nessa comparação com a aquisição de língua materna, se a gente for pensar em crianças bilíngues, elas são muito capazes de adaptarem a língua que elas sabem falar ao contexto de comunidade. Então, uma criança que sabe falar português e inglês, por exemplo, porque a mãe fala português, o pai fala inglês, se ela está numa comunidade que fala inglês, ela vai falar inglês. Se ela está numa comunidade que fala português, ela vai falar português. E, inclusive, uma história muito engraçada de uma conhecida minha que ela é brasileira e ela teve um filho com um francês e ela falava português com a criança e o pai falava em francês com a criança. Eles moravam no Brasil e o pai sempre falava em francês com a criança, mas como a criança morava no Brasil, não via ninguém em volta dela falando francês para o pai, ela só falava em português com o pai. Ela entendia tudo que o pai falava, mas só respondia em português. Porque ela estava no Brasil. Até que um dia eles viajaram para a França, quando essa criança tinha 4 ou 5 anos, e de repente, do nada, ela começou a falar francês. Os pais nem sabiam que ela sabia falar francês, porque eu nunca tinha ouvido a criança falar francês. Mas por que ela externou essa habilidade dela? Por causa desse senso de comunidade, né? Não tem ninguém falando francês à minha volta, não vou falar. Então, agora tem pessoas à minha volta falando francês, então eu vou falar. E alguns aspectos do método Suzuki permitem criar essa comunidade, como, por exemplo, ter um repertório em comum, né? Todas as crianças aprendem as mesmas músicas. E isso é como se fosse a língua delas, né? Como se fosse o vocabulário delas para se comunicarem entre si. Então, ter um repertório em comum faz ter esse senso de comunidade bastante forte entre os alunos de instrumento. Outro aspecto bastante importante é o fato de, no método Suzuki, a gente querer sempre ter aulas em grupo com os alunos, porque tem outras crianças, né, da mesma idade, fazendo a mesma coisa que elas, isso tudo estimula muito uma criança e elas podem aprender também umas com as outras. E outra coisa também, eventos como este agora em que nós estamos participando, e muito bem, parabéns aos pais que inscreveram seus filhos aqui, vocês estão dando uma excelente oportunidade para eles de se sentir parte dessa comunidade musical. Certo, estou finalizando a minha fala, finalmente, não sei vocês, mas eu estou cansada. Eu queria rapidamente falar sobre alguns mitos sobre o método Suzuki, porque o método Suzuki é um método que está começando a crescer no Brasil agora. E ele sempre foi muito estigmatizado, porque as pessoas geralmente têm algumas
preconcepções errôneas a respeito do método. Então, é muito possível que vocês ouçam por aí, ou já tenham ouvido por aí, quando dizem que seus filhos estudam pelo método Suzuki, coisas como os alunos não aprendem a ler partitura. Isso não é verdade, né? O fato de a gente adiar a leitura da partitura não faz com que o ensino da partitura não seja desenvolvido. É só porque elas começam a ler depois e não simultaneamente a aprendizagem do instrumento. Inclusive, muitas pessoas falam como se fosse uma coisa ruim, nossa, esse aluno só toca de ouvido, como se isso fosse uma coisa ruim. Isso não é uma coisa ruim. Claro que é ruim se aquela criança não consegue desenvolver a leitura porque só toca de ouvido, mas com um bom professor que consegue desenvolver a leitura nela, isso não é um problema, muito pelo contrário, saber tocar de ouvido mostra uma grande capacidade musical desenvolvida mentalmente na criança, né? Um outro mito sobre o método Suzuki é que os alunos só imitam outros músicos e não desenvolvem sua própria expressividade. Algumas pessoas falam que alunos Suzuki são robozinhos, só imitam outros músicos. Isso está muito longe de ser verdade. Até porque, bom, as crianças aprendem a linguagem por imitação, elas imitam o que elas ouvem. E imitar a música, né, não significa imitar a expressividade. Isso, na verdade, é uma coisa individual de cada um. E seria até subestimar as crianças pensar que o fato delas estarem ouvindo muitas pessoas tocando a mesma música de jeitos diferentes vai fazer com que ela não ache o seu próprio jeito de expressar aquela musicalidade. Então, por exemplo, eu imagino que muitos professores aqui que estão assistindo já devam ter percebido que quando a gente vai ensinar o final de uma música, por exemplo, do Cuco, que a gente vai tentar fazer eles fazerem esse final mais bonito. Por mais que a gente repita, tentando fazer sempre do mesmo jeito, as crianças nunca repetem exatamente igual a gente. Porque elas fazem de um jeito que faz parte da expressão delas mesmo, né? Então, não sei vocês, mas para mim cada aluno faz esse final diferente, por mais que eu ensine sempre do mesmo jeito. Então, as crianças não imitam nesse sentido de ser robótico, elas imitam nesse sentido de como elas aprendem a língua materna, né? Um outro mito é que as aulas de instrumentos são apenas em grupo. Eu acho que eu não preciso me estender sobre esse ponto, porque acredito que todos os alunos aqui têm aulas individuais. As aulas em grupo são apenas algo a mais, né? Não é uma exclusividade. E por último, outro mito é que só crianças pequenas podem começar pelo método Suzuki. Isso também está longe de ser verdade, né? O método Suzuki ele proporcionou a possibilidade de que crianças muito pequenas já iniciem no estudo de um instrumento, mas isso não significa que só as crianças muito pequenas possam iniciar. Significa que qualquer pessoa em qualquer idade pode iniciar pelo método Suzuki, inclusive crianças muito pequenas que são excluídas em muitos outros métodos. Então é isso. Antes de finalizar minha fala e mostrar só dois vídeos muito lindos para vocês, eu gostaria só de ler essa citação do Suzuki, que ele teve a honra de conhecer Einstein, e eu acho que essa historinha que ele conta sobre quando ele conheceu Einstein sumariza muito bem toda essa filosofia do método. Então é assim, ele começa: antes do Dr. Michaelis ir à América, ele organizou um jantar após o qual houve alguma música. Eu não era bom violinista, mas insistiram e eu acabei tocando uma peça que eu gostava muito, que era um concerto de Bruch, que estudava com o Klinger. Bruch e o Klinger são dois compositores alemães. Depois, quando estávamos tomando um chá, tivemos uma tranquila conversação. Eu realmente não entendo, começou uma senhora de 70 anos sentada à frente de Einstein. Suzuki cresceu no Japão, num meio completamente diferente do nosso. Entretanto, sua apresentação expressou claramente a germanicidade de Bruch. Diga-me, isso é possível? E após um breve intervalo, o Dr. Einstein, suficientemente jovem para ser o seu filho, retrucou: as pessoas são todas iguais, madame. Então, gente, era isso que eu queria falar hoje para vocês. Eu gostaria também de mencionar que quando o Suzuki diz que todos podem, ele quer dizer realmente todos podem, independentemente de serem pessoas, por exemplo, que têm algum tipo de dificuldade física ou intelectual. Então, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho esse vídeo aqui, que é de um aluno da professora Blanca Maria, uma professora do Chile, uma professora Suzuki do Chile. Esse é um aluno com síndrome de Down. E isso é um pedacinho dele tocando uma peça do repertório Suzuki do livro 2. Vocês ouvem?
porque esse é só um pedacinho dele tocando o exemplo de uma pessoa com dificuldades, com deficiência intelectual, e outro exemplo de uma pessoa com uma deficiência física, que seria o Bautista. Opa! Infelizmente eu não vou poder mostrar esse vídeo para vocês, mas depois eu compartilho esse vídeo. É um aluno que não tem nenhum dedo da mão esquerda e é um vídeo de formatura dele do livro 3 do método Suzuki. O professor dele, um professor argentino chamado Lucas Querini, faz a adaptação do repertório para que ele seja capaz de tocar. Eu compartilho com vocês no grupo depois, para quem tiver interesse de assistir. E também gostaria de mencionar a nossa linda aluna Juliana também, que tem deficiência visual, ela é cega, ela é aluna da professora Helenice, que vocês, para quem não conhece ela ainda, vai ter a possibilidade de assistir ela tocando muito lindamente uma peça de Schumann no recital de encerramento. Então é isso, pessoal. Eu abro a comentários e perguntas brevemente e muito obrigada.